Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora, ao vivo pela Band Amazonas, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2012. Este encontro renova o compromisso da Band em abrir espaço à livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem governar a capital do Amazonas. Eu sou Iano Sérgio, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com um esclarecimento. As regras do debate foram definidas em comum acordo com os partidos políticos em reunião realizada no dia 26 de abril e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Entre elas, a de que participariam apenas 4 candidatos, conforme a representatividade de cada um dos partidos na Câmara dos Deputados em Brasília. Segundo determinação do Tribunal Regional Eleitoral, a Band Amazonas decidiu realizar o debate com os candidatos filiados a partido político com representação na Câmara Federal e que tenham requerido o registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Participam do debate desta noite 6 dos 9 candidatos à Prefeitura da capital. Conforme o sorteio prévio, temos aqui no estúdio os candidatos Serafim Correia, da coligação Agora Somos Nós e o Povo. Arthur Virgílio Neto, da coligação O Futuro é Agora. Sabino Castelo Branco, candidato da coligação O Povo Caminha para a Vitória. Vanessa Graziotin, da coligação Melhor para Manaus. Pauderney Avelino, da coligação Renova Manaus. E Henrique Oliveira, candidato da coligação Manaus para Frente. Quero lembrar que o direito de resposta será concedido apenas em caso de ofensas pessoais. O pedido será analisado pela direção da emissora e deverá ser solicitado apenas nos intervalos do debate. E vamos conhecer agora as regras neste primeiro bloco. No primeiro bloco será feita uma única pergunta de responsabilidade da produção para todos os candidatos, com tempo de até 1 minuto. A ordem das 6 respostas será sorteada logo no início do bloco e cada candidato terá um tempo de 3 minutos para responder. Atenção, vamos dar início ao sorteio agora. O primeiro candidato a responder a pergunta é Henrique Oliveira. O segundo candidato, Vanessa Graziotin. O terceiro candidato, Sabino Castelo Branco. O quarto candidato, Serafim Correia. O quinto candidato, Arthur Virgílio Neto. O sexto e último candidato, Pauderney Avelino. A primeira pergunta para todos os candidatos é a seguinte. Manaus cresceu nas últimas décadas de forma desordenada, sem um plano diretor que fosse cumprido na prática. A maior parte dos bairros da capital surgiu a partir de invasões. Isso gerou uma série de problemas. Falta de saneamento básico, abastecimento de água irregular, um transporte coletivo ineficiente e um trânsito caótico, entre outros problemas. O futuro prefeito ou prefeita de Manaus vai se deparar com esse cenário. Como o senhor vai trabalhar para melhorar, ou a senhora, a capital? Vai traçar prioridades ou tentar atacar em todas as frentes ao mesmo tempo? Candidato Henrique Oliveira, o senhor tem 3 minutos para responder. Com as graças e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, com a força e a fé de quem acredita que só através dele as coisas podem e vão mudar para melhor, com a sua ajuda, a sua denúncia e a sua participação, eu quero dar a boa noite a você, meu amigo, que poderia estar dormindo nesse momento, mas como um cidadão manauara, como um brasileiro legítimo que acredita e tem sonhos de ver
A cidade de Manaus transformada, você assiste a esse debate, a esse horário. Quero dar a boa noite ao Pauderley, à Vanessa, ao Iano Sérgio, ao Sabino, Arthur, Serafim. Os problemas todos que você acabou de citar, Iano, eles não podem ser enfrentados separadamente. É verdade que Manaus cresceu desordenadamente, sem um plano diretor, mas a nossa coligação, que tem, inclusive como meu vice, o nosso querido Paulo Nasser, um médico, e vereadores valorosos, candidatos a vereador valorosos, eles acreditam num novo caminho, num novo rumo, sem olhar para trás, olhando para frente e enfrentando problemas seríssimos como você acabou de colocar, como transporte coletivo, como mobilidade urbana, como saúde, como educação, como cultura, como lazer, como prioridades no nosso governo. Essa história de dizer que não tem dinheiro é papo furado. Nós temos dinheiro sim. Basta não desperdiçar, basta combater a corrupção, que o dinheiro vai sobrar. O ano que vem, nós teremos um orçamento na casa de quase... Porque quem vive de passado é museu. Nós temos que olhar para frente e dizer que nós podemos. Sozinho, eu não vou conseguir. Mas a partir do dia 1º de janeiro, com a sua ajuda, com a sua participação, não governando dentro de gabinetes, governando nas ruas, em toda a periferia de Manaus, do centro aos bairros mais afastados, e com a sua ajuda, a gente vai criar soluções, sim, que possam mudar o destino do nosso estado e da nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidata Vanessa Graziotin, a segunda a responder. A senhora tem 3 minutos. Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar você, Iano, cumprimentar todos os candidatos que aqui estão. Quero cumprimentar especialmente cada companheiro e cada companheira, amigo e amiga que está nos assistindo nesse momento. Quero também agradecer a Deus imensamente pela oportunidade que tenho de estar disputando essas eleições. Quero agradecer a minha coligação, Manaus, o melhor para Manaus, uma coligação composta por 8 partidos. Pelo meu partido, PCdoB, pelo PT, do meu vice, Vital Melo, e também que é o partido do ex-presidente Lula, pelo PSD, partido do governador Omar, pelo PMDB, partido do senador Eduardo Braga, pelo PV, pelo PP, pelo PSL, pelo PTC. Sou muito agradecida a todos eles. E penso que o que foi dito aqui é exatamente aquilo que todos nós que vivemos em Manaus, que amamos a nossa cidade, sentimos. A cidade, infelizmente, vem acumulando cada vez mais problemas. Entra prefeito, sai prefeito e não há a resolução para o transporte coletivo, para o saneamento e para a água. E você pergunta, trabalharemos todos os temas juntos ou elegeremos algumas prioridades? Todos podem e devem ser trabalhados conjuntos. Nós precisamos imediatamente melhorar o trânsito dessa cidade. Nós precisamos imediatamente fazer com que o transporte coletivo seja um transporte coletivo que ajude as pessoas e que não traga problema para as pessoas. Porque, infelizmente, uma pessoa sai da sua casa e leva 1h30 para chegar ao seu trabalho. Não é esse o transporte coletivo que a nossa cidade, que os nossos trabalhadores e trabalhadoras merecem. Nós precisamos fazer também com que haja um acordo efetivamente entre município e governo do estado para que as pessoas que não têm água nas suas casas passem a receber água. Então, eu quero dizer que meu propósito é exatamente esse. E digo isso porque conheço o orçamento da prefeitura. Eu fui vereadora há 10 anos dessa cidade. O orçamento da prefeitura não é suficiente para resolver todos os problemas. Por isso é que eu estou me propondo a fazer uma parceria forte, uma ação conjunta e integrada com o governo federal, a presidenta Dilma e o governador Omar Aziz. Assim, nós poderemos melhorar muito a nossa cidade. E melhorar a nossa cidade significa melhorar a vida das pessoas. Eu acho que nesses últimos anos, a vida dos trabalhadores, as nossas vidas melhoraram, mas dentro da nossa casa. Nós precisamos melhorar para fora, para o lado de fora da porta. Nós precisamos melhorar a cidade, para que a cidade acolha
com segurança e ofereça um bom serviço público para a nossa população. Muito obrigada a todos vocês por estar nos assistindo nesse momento. Obrigado, candidata. Agora, quem responde é o candidato Sabino Castelo Branco. O senhor tem 3 Boa minutos. noite, Iane. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite a toda Manaus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e fazer aqui um agradecimento à Justiça do meu Estado, que me deu o direito de eu estar aqui nesse debate, de mostrar para o povo que eu estou preparado para governar Manaus. E eu quero começar dizendo, uma casa desorganizada, uma casa que não tem lei, a sua família sofre. E hoje é o que acontece na minha querida cidade de Manaus. A nossa cidade está totalmente desorganizada. O poder público totalmente ausente. Prefeitura, que prefeitura é essa? Que nós podemos falar de bom. Uma prefeitura que não cuida do sistema de transporte, uma prefeitura que não cuida do abastecimento de água, uma prefeitura que não cuida sequer dos nossos alunos, das crianças com a merenda escolar, que não chega até a mesa do seu filho. Uma prefeitura que um trânsito infernal. O que é que nós podemos falar que a nossa cidade pode oferecer hoje? Quem mora aqui? Eu quero dizer a você que está me assistindo, Manaus, dia 7, se Deus quiser, eu irei para o segundo turno. E depois nós vamos para a vitória. Eu sou candidato a prefeito de Manaus pela coragem e com as bênçãos de Deus. Sou candidato a prefeito acreditando num povo que sofre todos os dias e não tem oportunidade alguma. É esse povo que vai marchar comigo. É um exército, uma multidão que não aguenta mais de sofrimento. Esse povo que eu conheço muito bem os problemas na raiz. Eu sou um dos candidatos aqui que posso dizer que conheço o teu sofrimento, meu amigo. Eu conheço o sofrimento do teu filho. Eu conheço o sofrimento do trabalhador. Eu conheço o povo da Zona Leste e da Zona Norte, onde tem para mais de 1.100.000 pessoas nessas 2 zonas. E eu quero dizer que alguns prefeitos que passaram também, administração passadas, sim, têm responsabilidade. Prometeram água e não teve água. Prometeram transporte e não teve transporte. Prometeram um serviço de qualidade na educação. Qual foi essa educação? Tudo isso me levou a ter essa coragem de enfrentar todos. Aqui não sou apadrinhado por ninguém. Vou para essa batalha, para essa guerra, em nome de um Deus que eu conheço e do povo que vai me acompanhar. E é nessa luta que eu vou. Quero dizer para vocês que esses empresários do sistema de transporte, os empresários do lixo, os empresários da água, que venderam a água, já venderam novamente, tem dia e hora certa para ficar em Manaus. Porque o prefeito de Manaus, se for necessário, irei rever todos os contratos e vou cancelar. E que eles procurem a justiça. Mas Manaus não vai continuar sofrendo. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora o candidato Serafim Correia responde à pergunta. Pois não. Boa 3 noite, minutos. Ano. Boa noite a todos os demais candidatos, mas principalmente boa noite a você que nos dá o prazer da audiência na sua casa. E é exatamente com você que eu quero conversar nesse início do debate. Dizer a você que o quadro político na nossa cidade se colocou da seguinte maneira: nós temos uma candidatura de oposição, que é a nossa. Eu, Serafim Correia, do PSB, e Marcelo Ramos, também do PSB, em aliança com o PSOL. Somos oposição a tudo que aí está. O interessante é que 4 anos depois, o atual prefeito não teve coragem de vir disputar a eleição, mas lançou candidaturas por aqui e por ali, participa de alianças por aqui e por ali, indicou vices de algumas candidaturas. Então, oposição somos nós, PSB e PSOL. E vamos enfrentar os problemas da cidade com a mesma tranquilidade, com o mesmo denodo que enfrentamos no passado, mas principalmente tendo acumulado uma experiência, tendo passado por um aprendizado. E eu começo pela questão da água. Eu posso chegar aqui e dizer que fui o único prefeito da cidade de Manaus que enfrentou o problema da água em 343 anos de cidade. Enfrentei e superei as dificuldades. Deixei a bola quicando para o atual prefeito fazer o gol. E ele não fez. Nós vamos voltar para fazer o gol.
Transporte coletivo em Manaus, a realidade está nos mostrando que não pode ser tratado apenas na renovação da frota. Você precisa melhorar a velocidade média dos ônibus. Hoje, em Manaus, essa velocidade é de 12 km por hora. Isso é muito pouco. Isso faz com que atrase a viagem. Isso faz com que os ônibus andem superlotados. O caminho é tecnologia e engenharia. Precisam ser feitas obras de engenharia que melhorem a velocidade dos veículos, como também adotar tecnologias que permitam o ônibus ter prioridade sobre o carro particular. No transporte coletivo, nós tivemos boas conquistas, como, por exemplo, a domingueira, que a atual administração acabou. O meia passagem na catraca, que o estudante tinha esse direito e agora não tem. E mais, a integração temporal, que era uma conquista sua. Nós estamos aqui encarando os problemas de frente, mais experientes, mais preparados, para fazer o melhor por você que está em casa nos assistindo. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos em frente. Obrigado, candidato. Agora quem responde é o candidato Arthur Virgílio Neto. 3 minutos, Bem, candidato. Iano, muito obrigado, Iano. Prazer estar com você, com os demais candidatos, aos quais eu homenageio. Sobretudo, homenageio as pessoas que estão em casa a nos ouvir atentamente, participando desta festa democrática. Eu sou oposição intransigente aos problemas da cidade de Manaus. E, neste momento, só aos problemas da cidade de Manaus. Eu não tenho tempo para mais nada, a não ser para o diagnóstico dos problemas graves por que passam as pessoas mais humildes desta cidade. A questão da água. Eu tenho um diagnóstico também muito simples. Culpa de A, culpa de B, isso me interessa muito pouco. Nós vamos colocar água na casa das pessoas ou a empresa concessionária não ficará, porque nós não repactuaremos nada que esteja errado. Não repactuaremos nada que signifique aumentar prazo para quem não está cumprindo com o dever que lhe cabia. Sabemos que Manaus enfrenta problemas muito graves. Mobilidade urbana, problemas graves, como, por exemplo, as invasões, as ruas que precisam de uma assistência de asfaltamento, 3.800 quilômetros de ruas, das quais 1.600 em petição de miséria. Nós temos problemas com as crianças especiais. E eu falo para o seu filho, você que é mãe, sabe como é duro ter uma criança especial em casa. As crianças que precisam ser cuidadas desde a creche até o momento em que elas chegam ao ensino fundamental e depois elas possam, com segurança, dar os primeiros passos na vida. Eu tenho muita convicção que os problemas são maiores do que a capacidade de resolução da prefeitura. E quero fazer aqui o jogo da verdade junto com o meu vice-prefeito, o jovem e brilhante vereador Issa Abraão. O jogo da verdade. Enfrentar os problemas, dizendo de início, nós não temos forças nem possibilidade de resolver todos eles. O compromisso é resolver todos aqueles que possam ser efetivamente resolvidos. E vamos resolvê-los com a ajuda do governo do Estado, sim, porque o governador do Estado não vai se furtar a participar da luta por Manaus. Com a ajuda da presidente Dilma Rousseff, sim, porque ela não vai se furtar a homenagear os brasileiros que votaram nela com tanto amor, com tanta expectativa. Seria até chamá-la de mesquinha, chamá-la de pequena. Ela não é mesquinha e nem pequena, não demonstra isso nas suas atitudes. Ela quer saber de projetos bons para saber se vale ou não vale a pena investir. Então, nós vamos buscar também recursos internacionais. Comissão Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, isso é um pouco a minha praia. Banco Mundial, lutar pelas pessoas humildes, enfrentar os problemas e sair da prefeitura de cabeça erguida depois de um mandato só, sem reeleição, de 4 anos na prefeitura. Obrigado, candidato. Agora, quem responde é o candidato Pauderney Avelino. Boa noite, candidato. Boa noite, Iano. Boa noite, candidata. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos os senhores e senhoras que nos assistem nesse momento. Eu sou Pauderney Avelino, nasci em Erunepé, uma família de 8 irmãos. Muito cedo, aos 7 anos, viemos para Manaus. Aqui estudei, aos 18 anos, fui operário de chão de fábrica para ajudar a sustentar a minha família. Estudei e depois fui professor na Escola Técnica Federal do Amazonas.
Depois da Universidade do Amazonas, me formei em Engenharia Civil. Na vida pública, exerci 5 mandatos de deputado federal. Conheço muito bem Brasília. Sei aonde buscar os recursos necessários para resolver os problemas de Manaus. E Manaus pede socorro. Eu sou engenheiro. Eu sei como resolver os problemas da cidade. No transporte, é um caos. Nós precisamos de um trânsito que flua e que seja bom para todos. Vou fazer corredores exclusivos para que possamos aumentar a velocidade desses ônibus, que hoje é em média de 10, 12 quilômetros para 25 quilômetros. Vou fazer as passagens de nível, viadutos, passarelas, tudo o que for necessário. Mas, antes de tudo, vou devolver as calçadas para os pedestres e cadeirantes, inclusive com meio-fio rebaixado. Isso é fundamental. Ninguém consegue mais andar nas calçadas de Manaus. Na saúde, é um caos. Aqui, a mortalidade materna é 4 vezes maior do que é aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Vamos inverter essa terrível equação, porque está faltando acompanhamento para a grávida, está faltando pré-natal. Na educação, as nossas crianças e nossos jovens estão com um aproveitamento bem abaixo da média nacional. Nós vamos investir 30% na educação, melhorar as qualidades das escolas e melhorar também a vida dos profissionais da educação. Mas, sobretudo, vamos construir as creches necessárias para que os pais possam sair de casa e ter as suas crianças em lugar seguro. Preciso do seu apoio. Vou fazer a Polícia Municipal para dar segurança ao cidadão, que vai dar apoio à Polícia Militar. Vamos juntos. Eu peço oportunidade. Ainda não fui candidato a prefeito, pela primeira vez. Alguns já foram aqui, já tiveram a chance. Eu peço a oportunidade para juntos renovarmos Manaus. Ok, candidato, muito obrigado. Bem, agora nós encerramos essa rodada de respostas e no próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Eleições 2012, olho no voto, olho na Band.